Eu vou falar diretamente agora com o prefeito Marcelo Crivella, que esta semana foi alvo de uma busca e apreensão como parte desta investigação que está sendo movida e agora citou não somente a Prefeitura do Rio de Janeiro, como também a Igreja Universal. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações que o senhor está sendo alvo e tudo mais que está sendo jogado na mídia esta semana a seu respeito? Bispo Renato, é período eleitoral. A Rede Globo faz campanha para o ex-prefeito. Conforme foi dito na matéria, o ex-prefeito deu mais de 200 milhões, quase 300 milhões, na verdade, para a Fundação Roberto Marinho em contratos sem licitação. Isso não pode. E pior, usando recursos de fonte do Fundo de Desenvolvimento da Educação, que só pode ser gasto com merenda escolar ou salário de professores. Isso é algo grave. Então é importante para a Rede Globo Televisão que o prefeito saia e entre o prefeito antigo, que ela faz campanha aberta para que ele possa voltar. O prefeito antigo, ele tem processos, vamos dizer, ele é réu em 18 processos. Eu não sou réu em nenhum processo. Eu não tenho, nesses 18 anos de vida pública, nenhuma condenação e não sou réu em nenhum processo. Porém, as infâmias, as injúrias, calúnias, desses indícios que eles pinçam desse processo, que são matérias no Fantástico, matéria no Jornal Nacional. Quer dizer, a delação do prefeito, que é o candidato deles, tem as empresas, tem os doleiros, 11 doleiros, tem as empresas que fazem o transporte de recursos, tem as empreiteiras que deram dinheiro, tem os funcionários da prefeitura que foram presos pela Lava Jato e alguns condenados a mais de 70 anos, outros a 30 anos, 20 anos, funcionários da prefeitura. Isso não fala nada, isso não tem nada. Agora, vem essa loucura, meu Deus. Olha, é impressionante o Bispo Renato e o Bispo Adilson. A Prefeitura do Rio de Janeiro, num bom ano, ela tem 30 bilhões de reais de orçamento. Mas a despesa é mais do que isso. O orçamento da Prefeitura, ele é insuficiente porque nós sempre temos deslizamentos, temos inundações recorrentes, por exemplo, surge uma pandemia, há problemas de toda ordem. De tal maneira que, da onde nós íamos tirar 5, 6 bilhões de reais para fazer lavagem de dinheiro, ou seja, retirar esse dinheiro da prefeitura, passar como oferta para a igreja e depois a igreja ressarcir de alguma forma o prefeito ou quem fez isso. É uma coisa tão fictícia, tão louca, tão fora de propósito. Os meus advogados têm acesso ao processo para que eu possa fazer a defesa e eu li ele todo. Não há absolutamente uma menção à Igreja Universal, nada, zero. Não há uma menção, nada que se descreva como ilícito da minha parte. Eu pedi à juíza, a doutora Regina Lúcia, para que ela quebre o sigilo. Porque quando ela quebrar o sigilo, todos vão poder ver que não há nada no processo. Então, ela faz essa manipulação. Então, eu quero deixar bem claro aqui que a Rede Globo Televisão, insatisfeita com a nossa gestão, que prima pelo direito sagrado do povo e não pelos seus interesses, faz esse jogo às vésperas da eleição. Por que não fez essa denúncia antes, meu Deus? Porque essas ligações que eles revelaram agora foi da época que eu fui eleito, há 4 anos atrás. Isso só surge agora, no período da eleição, claramente com o objetivo de manipular a opinião das pessoas e trazer de volta o candidato deles. Prefeito Crivella, quais são as dívidas da Rede Globo, do Grupo Globo, com respeito aos impostos à Prefeitura do Rio? Pois é, a Rede Globo critica a Prefeitura todo dia, nesses últimos 3 anos, praticamente todo dia, na porta dos hospitais, reclamando, conseguindo alguma pessoa para fazer uma reclamação. Veja, nós atendemos 430 mil pessoas nesses últimos 3 anos, fazendo internações. Dessas 430 mil, 300 mil fizeram cirurgias. Nenhuma delas foi entrevistada pela Globo. Mas eles encontram sempre alguém para reclamar de alguma coisa. Porém, eu fiz um compromisso público. Se a Rede Globo pagar os 33 milhões de reais que deve em contas atrasadas de IPTU e de ISS,
nós vamos colocar todos esses 33 milhões de reais na saúde. Já fizemos muito pela saúde, graças a Deus, mas vamos fazer ainda mais. Vamos colocar todos esses 33 milhões na saúde. Se pagar o IPTU, se pagar o ISS, vai tudo para a saúde. Okay, muito prefeito. Obrigado, Renato. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe o senhor e lhe dê forças. Muito obrigado. Vencer tudo isso. Bispo. Vamos vencer. Muito agradecido. Obrigado. O que eu vejo, Bispo Adilson, é que a Rede Globo de televisão, o que ela está alcançando com tudo isso, com essa forma de tratar pessoas, autoridades, a igreja, a instituição, os cristãos, a família brasileira e tanta gente que, na longa história da Rede Globo, foi pisoteada, foi destruída na sua reputação. O que eles estão alcançando, a única coisa que eles estão alcançando, na verdade, é aumentar o ódio da população contra eles. Porque a população brasileira está despertando para este fato de que a Rede Globo de televisão não busca o interesse do Brasil, a não ser os interesses próprios.